Ele fala algumas informações importantes. Primeiro, vamos deixar claro que o problema está a pedir comprimento do segmento PG, ou seja, esta retinha. Uhum. E esta retinha está dentro de um triângulo, então temos muitas informações de triângulo. Provavelmente vamos encontrar algo associado a triângulo aqui. Não sei, talvez utilizar funções trigonométricas ou alguma coisa com o teorema de Pitágoras, algo assim, né? Sim. Muito bem. Ele falou que o M é o ponto médio deste segmento, o N é o ponto médio deste segmento, o triângulo é isósceles. Muito bem, então nós temos bastante simetria. De tal forma que esses tamanhos aqui são iguais, né? Sim. Muito bem, então esse lado, que seria a hipotenusa, é diferente. E a gente sabe que, assim, talvez você não saiba, mas existe uma relação bem direta, né? Se esse lado, por exemplo, mede L, a Uhum. hipotenusa de um triângulo isósceles vai ser sempre raiz de 2 vezes L. Ou seja, sempre tem uma relação bem direta. Mas por hora, talvez a gente não precise usar isso, ou eventualmente usaremos, a gente vai ver. Muito bem. Ele falou uma coisa aqui para nós. Ele falou que a hipotenusa, ou seja, este lado aqui, São mede 20. 20. Me diz uma Sim. coisa, tu tentasse fazer esse problema antes da nossa explicação ou nem chegasse a tentar, imaginou que não conseguiria? Eu tentei no teste e meio Tentasse que no não teste consegui. e não deu, percebo. Muito bem, não tem problema, agora tu vai conseguir. Então, temos aí que é 20, como eu falei para ti, nós sabemos que esses dois lados aqui são iguais, então agora a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrá-los, não é? Uhum. Eu já falei para você que esse lado aqui, ele é igual a L vezes raiz de 2. Certo. Obviamente, então, essas respostas aqui vão dar 20 dividido por raiz de 2. Mas eu vou mostrar para você que vai dar isso mesmo de fato, né? Ok. Vamos lá, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sim. Como eles são iguais, vai ficar 2, ou melhor, é 2, né? 2L quadrado. Sim. E aqui vai ficar 20 ao quadrado. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a raiz quadrada nossa, vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai ficar 20 igual, pela regra que a gente aprende no fundamental, né? Como é que se chama? No primário, vai ficar a Sim. raiz de 2L. Como nós estamos interessados em encontrar o valor do L, eu vou passar o raiz de 2 para o outro lado a dividir, chego naquilo que eu havia te prometido, né? Muito bem. Então, nós sabemos que isso aqui vale 20 sobre raiz de 2 aqui também. Tendo em vista isso, determine o comprimento do segmento de reta. Acho que ainda estamos longe disso. Mas nós podemos fazer algumas estratégias. Por quê? Porque o ponto G, de acordo com o enunciado, é o baricentro, Uhum. ok? E nós sabemos uma coisa sobre o baricentro. Vamos escrever o que nós sabemos sobre o baricentro. O baricentro é a média das coordenadas dos vértices. Certo. Sendo assim, ele tem uma fórmula, ou seja, o que é importante para nós aqui, temos uma fórmula para encontrá-lo. Se nós temos essa fórmula, talvez isso seja interessante, né, para nós encontrarmos o tamanho. Afinal de contas, se nós soubermos esse ponto aqui e soubermos esse, é só fazer a distância entre dois pontos e pronto, chegamos na resposta, né? Uhum. Bem, então é muito importante conhecer esse ponto aqui. Veja, é uma estratégia de resolução. Toda vez que nós estamos a falar de geometria, em especial de trigonometria, de modo geral, existem muitas formas de fazer. Eu estou fazendo a forma que eu acho mais interessante, mais fácil. Então, eu vou escrever a fórmula do baricentro aqui, que é o seguinte: o baricentro
vai ser exatamente a coordenada de um vértice, vou chamar de vértice. Bem, tem nome esses vértices, né? É o P, o Q e o R. Uhum. Então é o X do ponto P, opa, mais o X do Q, mais o X do R, a dividir por 3. E a mesma coisa aqui. Ok? Muito bem. Portanto, a gente precisa dessas coordenadas. Acontece que em nenhum momento ele deu coordenadas para nós aqui, né? Sim. Mas nós podemos criá-las, levando em conta que nós sabemos as distâncias dos pontos. E nós sabemos nós sabemos as características do triângulo, etc. Então, por exemplo, eu posso definir que esse ponto P aqui é o ponto 0, 0. Que ele está no começo, vamos dizer assim, né? Imagina que isso aqui é um plano cartesiano, certo? Uhum. Esse é o zero. Sim. Se isso é um plano cartesiano, esse aqui vai ser quem? O ponto Q vai ser 0 para x e isso aqui para y. Sim. E pela mesma lógica, esse outro Eu ponto aqui, o outro ponto que nós estamos a trabalhar, o ponto R, vai ser 20 sobre raiz de 2 e 0. Não é mesmo? Sim. Estás a perceber a ideia? Tô. Ótimo. Então significa que nós já temos as informações suficientes para encontrar as coordenadas do ponto G. Note que ainda não é a distância em si, mas sabendo as coordenadas do ponto G, nós já sabemos as do ponto P. Se encontrarmos as do ponto G, é só fazermos essa distância e pronto. Pois, yeah. Sendo assim, eu agora vou pedir para que tu faças isso para mim. Eu vou colocar as coordenadas dos pontos aqui. E você vai usar essa equação que eu acabei de escrever aqui em cima para que você encontre então as coordenadas do ponto G, ok? Uhum. Basicamente, tu tens que fazer a substituição dos, dos pontos, né? Aqui, aqui. Tá, Ok. tá. Quando tu fizeres isso, a gente vai chegar na resposta. Ok? Então Uhum. faças a conta bem passo a passo e me envias uma foto da resolução da tua conta, tá? Preciso de um lápis. Não tem bateria aqui, então preciso mesmo de um lápis. Ok. Pode ser azul. Não faz mal, pai, não. Nenhum. Contanto que eu entenda o que tu faças, tá ótimo. Então seria. Pá, precisas escrever. Vamos saber. Seria 0 mais. Dois mais. Isto, ok. Vamos saber. E 0 outra vez. Como é que eu. 20 é isto, dois. Como é que eu divido 20 sobre raiz de 2 sobre 3? Precisas? Podes deixar o raiz de 2 ali, certo? Sim. Então, deixa. Se tu não sabes o que fazer, tu deixas. Fica só 20 sobre raiz de 2. Dividir por 3 nos dois. Mais 0 nos outros.
Sim. Ficou meio esquisito. A resposta. Envias aí que eu ajudo qualquer coisa. Ok. Fiquei presa depois disto. Vejamos. Tu percebesse que só tinha zeros ali, né? Facilitava a vida. Mas tem uns jeitos mais bonitos de escrever esses números aqui, né? São regras simples de fração que nós já aprendemos em algum momento na vida, né? Quando nós temos esse número aqui, ou seja, uma fração de outra fração, né? Uhum. Nós podemos inverter essa aqui multiplicando. Inverte e multiplica. Resumidamente, tu pode escrever da seguinte forma. Ponto G vai ser 20 por 3 raiz de 2. Deixa o 3 na frente do raiz de 2. E aqui também, né? Sim. É um jeito de escrever. Ah, Outro jeito seria racionalizando esses. É 20? é. É 20, né? Sim. Claro, claro. Outro jeito seria racionalizando esses números. Por quê? Porque nós não gostamos, de modo geral, de deixar raízes na parte de baixo do número, ok? Sim. Então, se tu quiseres, e eu recomendo, tens que racionalizar. Que é isso? Tu percebes que tem raiz de 2 embaixo, então tu multiplicas por raiz de 2 em cima e embaixo. Em cima não dá para fazer nada. Mas embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Certo. Agora tu pode simplificar aqui, porque o 20 divide por 2 vai virar 10 raiz de 2 por 3. Hum. Costuma ser mais bonito, né? Mais padrão fazer assim, ok? Sim, obrigado. Então 10 raiz de 2, isso vale tanto para o x quanto para o y. Pronto, encontramos as coordenadas do ponto G. Lembrando, o ponto G é o baricentro. Por isso que a gente pôde usar essa fórmula aqui. Agora, vamos encontrar o que de fato o problema pede, que é essa distância, em outras Comprimento. palavras. O tamanho desse comprimento é a distância. Sim. Bem, eu acredito que tu já tenhas aprendido a equação da distância entre pontos. Já. Mas é ainda mais fácil na prática, é a mesma coisa o que nós vamos fazer aqui, perceba. Nós sabemos as coordenadas desses pontos, são os valores desse ponto, são os valores que a gente acabou de encontrar. Uhum. Então, querendo ou não, né? Isso que eu pintei de marrom aqui é o próprio 10 raiz de 3 sobre 2. Uhum. E aqui também é 10 raiz de 3 sobre 2. São as coordenadas do ponto G, certo? Sim. Estou chamando de G, mas vocês aí em Portugal chamam de G. Uhum. São as coordenadas do ponto G. Então, percebemos rapidamente que isso aqui é a hipotenusa, não é mesmo? Sim. Então, eu posso dizer que a distância PG é a hipotenusa. Ou seja, 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2. Então, eu vou copiar esse negócio aqui, vou levar ao quadrado, né? Vou somar tudo isso. E assim eu vou encontrar a distância. Uhum. Ok?
Ok? Então eu posso dizer que são dois desse, né? Ou seja, vai virar simplesmente raiz de 2 vezes isso. Um deles só, na verdade. Deixa eu apagar isso. Depois que tu resolves ali bonitinho, fica assim. Eu Ok. recomendo que tu faças essa conta, tá? Eu tô fazendo aqui bem Sim. rapidinho, até porque eu já te mostrei hoje esse processo de ter dois números iguais dentro da raiz, de aparecer um raiz de 2 na frente a multiplicar, né? Etc. Uhum. E olha só que legal, né? Como nós temos raiz de 2 aqui e aqui, a gente sabe que essa multiplicação vai dar 2, multiplica pelo 10 dá 20. Igual o Leonardo. Vai ficar 20 sobre 3, ok? Essa é a distância ali do ponto que nós queríamos, ok? Sim. 20 sobre 3, muito bom. Então, muitos passos, né? Vamos revisar os passos. A gente percebeu que era um triângulo isósceles, tínhamos o tamanho da hipotenusa, assim a gente conseguiria encontrar o tamanho dos lados. Então, pensamos na seguinte estratégia, sendo que o baricentro, vamos para a fórmula do baricentro. Para isso, Uhum. precisávamos das coordenadas do triângulo e este G é o baricentro. Então, precisava dessa coordenada, dessa e dessa. Uma vez que Sim. nós tínhamos essas distâncias, ficou fácil construir as coordenadas. Claro, dizendo que esse cara aqui era o zero. Por quê? Porque eu quis colocar esse ponto na origem do plano cartesiano, ok? Isso Uhum. facilitou muito os nossos cálculos. Mas veja que qualquer outro valor que eu colocasse daria a mesma resposta. Só que os cálculos ficariam um pouco mais complexos, mas daria a mesma resposta. As distâncias não mudaram, né? Muito bem. Daí, então, tendo feito isso, né, encontramos as coordenadas do ponto G, entendemos o ponto G como um cara que consegue até construir uma hipotenusa para aquele triângulozinho. Fiz a conta da hipotenusa, que na prática é a mesma conta da distância entre o ponto 00 e o ponto G, se você parar para pensar, né? É a mesma conta. E pronto, chegamos na resposta. Alguma dúvida? Não, Que bom. por acaso é mais fácil do que pensar. Adoro escutar isso, até porque depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá bom? Então, vamos para a próxima B, questão B. Mostre que a área do quadrilátero MGNR, vou ter que pegar a imagem de novo. Só um segundinho. Só um segundinho. Aqui embaixo é o R. MGNR. Esse quadrilátero aqui. Uhum. Ele quer saber que a área do quadrilátero é igual a 10 sobre 3. 100 sobre 3. Isso, 100 sobre 3, me desculpe. Uhum. Que legal, porque, de novo, nós podemos usar algumas estratégias aqui sobre área de polígonos. Eu só tenho uma certa preocupação, Hum. que é o seguinte. Aí em Portugal, os professores eles têm uma certa, vamos dizer assim, irritação Uhum. ao as pessoas usarem fórmulas que eles não estão esperando. E acontece que existe uma fórmula muito simples para resolver esse problema, mas eu não sei se teu professor deixa que tu uses ela, percebe? Eu posso perguntar-lhe na segunda-feira. Pois pronto. A fórmula que eu vou te mostrar, ela é o método do sapateiro, por incrível que pareça, Hum. esse é o nome. Método do sapateiro, que ela é assim, a área de um quadrilátero vai ser igual a 1/2 coordenada do primeiro ponto, y do segundo, mais coordenada do x do segundo, y do terceiro, mais x do terceiro, y do quarto, mais x do quarto, y do primeiro. Tá a ver que existe uma lógica aqui na ciclicidade da coisa? Uhum. Menos y do primeiro, x do segundo. Próximo vai ser, claro, y do segundo, x do terceiro. Próximo vai ser, claro, y do terceiro, x do quarto.
e o próximo y do quarto, x do primeiro. Ok? Sim. Então, como tu pode perceber aqui, tem encontrar as coordenadas, certo? Muito bem. Agora, muitos dos pontos aqui nós já temos as coordenadas. Afinal de contas, nós já sabemos aqui as coordenadas do ponto R, nós sabemos do ponto G também. Uhum. E encontrar as coordenadas do ponto M não deve ser difícil. É Por 30 quê? dividido por 2. Porque está no ponto médio, perfeito? Então, provavelmente, se a gente entendeu que esses lados aqui são 10 raiz de 2, né? Uhum. 10 raiz de 2 e 10 raiz de 2, muito provavelmente o ponto M está na 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2, certo? Na metade. Sim. Pronto. Ok. E se isso é verdade para o ponto M, obviamente o ponto N também está em 5 raiz de 2. Pois. Só que o Y dele é zero, percebeu? Sim. Então é bem fácil encontrar as coordenadas. Espero que tu tenhas entendido. Não entendi. Eu vou escrever assim, só para tu lembrares. G e R já tínhamos. M é ponto médio. Então, por isso, é metade da coordenada do R. Uhum. N, a mesma coisa, mas seu Y é zero. Ok? Sim. Muito bem. Então, a única coisa que tu precisas aqui é ter muita atenção durante a resolução dessas multiplicações aqui, né? A única coisa que tu precisas, certo? Uhum. Muito bem. Acontece que eu acredito, por toda a minha vasta experiência de currículo português, que eu já dou aula há muitos anos, que o professor não vai gostar disso aqui. Então, eu vou fazer de outro jeito, ok? Tanto o começo quanto o fim. Acontece que esse outro jeito é bem mais trabalhoso. Mas como a gente já entendeu mais ou menos o problema, talvez saia mais rápido, tá bom? Eu sei que tu sabes fazer multiplicações e somas, então não te pediria para fazer isso. Vamos pensar o seguinte: como encontrar esse comprimento PG aqui sem precisar da fórmula do baricentro, ok? Veja, Uhum. a gente sabe tudo sobre aqui, né? Continua sendo 20, continua sendo isósceles. E a gente sabe também que num triângulo retângulo, que é o caso aqui, o ponto médio da hipotenusa, ele é equidistante dos três vértices. Isso é verdade num triângulo retângulo, ou seja, a distância para cá e para cá é a mesma, ok? Uhum. Sendo assim, uma vez que a gente sabe que essa distância aqui é 20, então a gente também sabe que aqui também é 20, não é mesmo? Não é PG, mas já tem a ver com PG. Então, essa distância aqui é 20. Ou melhor, é 10, desculpa. É 10. A metade de 20 é 10, né? Uhum. Pois é. Certo. Deixa eu só pegar essa imagem novamente. Pronto. Então, nós sabemos que aqui mede 10. Então, aqui mede 10 também. E a gente sabe uma informação sobre o baricentro. O baricentro, do ponto de vista geométrico, uma informação relevante aqui é que ele divide cada mediana na razão 2 para 1. O que é isso? Tu pegas uma mediana, corta em 3, né? O baricentro vai estar ali depois da segunda parte. Tem 2 okay? terços e 1 terço. Exato, 2 terços, muito bem. Portanto, a gente pode dizer que o tamanho PG, já que G é o baricentro, né? Ele vai ser 2 terços do PM. Uhum. Como o PM é 10, então vai ficar 20 sobre 3, que foi a resposta que eu obtive, certo? Sim. Lá com a coordenada do baricentro. Muito bem. Agora vem a parte chata, né? Que é achar esse quadrilátero. Por geometria. Muito bem. A gente pode pensar em áreas de triângulos aqui. Triângulos eu sei que vocês podem usar à vontade. Assim, na verdade, né,
área de triângulo tem muitas fórmulas, muitas. Mas vocês podem usar aquela base vezes a altura dividir por 2, né? Essa aí vocês sempre podem usar. As outras, nem tanto. Só Então, a base vezes a altura dividido por 2. existem muitas outras fórmulas além dessa. Mas essa base vezes a altura dividir por 2 vocês podem. Então, o que nós podemos pensar aqui, né? A gente pode pensar em encontrar as áreas, por exemplo. Nós podemos pensar em encontrar a área desse triângulo grande aqui, né? A área do que seria o PGR, esse triângulo aqui, ó. Para começar. Para depois a gente fazer subtrações e coisas do gênero. Vamos encontrando áreas dos pedacinhos, vamos cortando áreas por subtrações e eventualmente a gente chega na resposta. Esse triângulo PGR aqui, nós podemos encontrar, né, a área dele. Então, como é que vai ser, né? Vamos pensar assim, vamos pensar no triângulo como um todo, né? Ele é um triângulo retângulo e a gente já sabe que aqui embaixo vale 10 raiz de 2. Então, para encontrar a área, a gente precisa do PG, ou melhor, bem, para encontrar a área desse triângulo, eu não sei por que eu falei P aqui, né? Eu estou falando besteira, desculpa. O triângulo que eu quero encontrar a área é esse, para começar. Então, essa área toda que eu estou a procurar aqui, vamos chamar de área total, vai ser simplesmente 10 raiz de 2, que é a base, vezes 10 raiz de 2, que é a altura, a dividir por 2. Isso aqui vai dar 200 a dividir por 2, que é 100. A área desse triângulo todo é 100, ok? Agora, vamos pensar num outro triângulo um pouco mais apropriado para o nosso caso, o triângulo PMR. Ok. Como você pode ver, esse triângulo, devido às simetrias do problema, ele é metade da área do triângulo total, né? Sim, então seria 50. Exato. Agora, eu posso pensar no triângulo PGN. Eu sei que vai ser menor que 50. Sim. Mas o que esse triângulo tem de especial, né? O ponto G, ele está na mediana do PM, como a gente já conversou. E o ponto N é o ponto médio de PR. Muito bem. O N, uma vez que ele é o ponto médio de PR, então eu posso dizer assim, ó, o PN É metade do PR. é metade do PR, exatamente. Muito bem. Outra coisa que eu posso dizer é que o PG, ele tem a ver com a mediana de novo. Então, PG, é isso, com a geratriz, com o baricentro, desculpa. Tem a ver com o baricentro. Então, tá naquela razão de 2 para 3. 2 terços PM. Com PM, claro. A gente também sabe que mede 10 já, né? Muito bem. Então, tudo bem, a gente consegue encontrar esses valores. Agora, nós podemos pensar algumas coisas aqui. A gente pode, por exemplo, comparar as áreas dos triângulos PGN, que é o azul, com PMR, que é o verde. Sim. Errei a ordem. Aqui em cima era o PGN. Muito bem. Eu estou trocando todas as cores. Muito bem. Bem, a gente já entendeu que o PGN vai ser base vezes altura, né? Sim. Então, a dividir por 2. Então, eu poderia dizer que a parte de cima ali seria PG versus PN. E a parte de baixo eu poderia dizer, já cortando sobre 2, que vai aparecer nessas razões das áreas aqui. Concordas comigo? Eu Sim. posso dizer que vai ficar desse jeito. Sim. Muito bem. E agora eu posso substituir os valores que
Nós temos. Note que eu não vou, nesse primeiro momento, nem substituir o PR e o PN. Eu vou só substituir essas razões que eu tenho aqui, que relacionam diretamente o PN com o PR, o PG com o PM, certo? Consegue perceber que se eu passar o PM aqui para baixo, eu vou ter exatamente isso? Sim, sim, sim. Isso. Então, eu vou ficar com 2/3 vezes 1/2, é Uhum. igual a 1/3, certo? Uhum. Isso. Da parte preta. Só que agora da parte colorida, eu posso dizer ainda o seguinte, que essa parte aqui é 50, não é mesmo? Sim. Ou seja, para encontrar a área do triângulo PGN, que é o azulzinho, eu posso dizer que ele é 50/3. Pois é. Muito bem. Eu te falei que não seria muito simpático, né? Mas beleza, nós já temos a área de mais um triângulo. Agora, a área que a gente quer não era simplesmente a área desse cara aqui, ó. Deixa eu pintar ele. Peraí, esse era o quadrilátero que a gente queria no enunciado, né? Acho que era ele, né? Caramba. MGNR, não era ele ainda. Putz. MGNR. MG. Não, não é ele mesmo. Sim. MGNR Podia nessa ser um ordem. ponto menos. É simplesmente o verde menos o azul, certo? Sim. Se o verde é 50 e o azul é 50/3, vai ser 50 menos 50/3. Ou seja, 150 menos 50/3, ou seja, 100/3. E é o que eu tinha obtido antes, né? Ou melhor, que é o que você obteria antes se fizesse essa conta. Não é mesmo? Sim. Ah, Então, até que não foi tão difícil fazer pelo ponto de vista da geometria. Vamos seria mais recapitular. fácil da outra maneira. Tu acha? Eu não sei se era mais fácil. O outro, vamos dizer assim, um tanto quanto mais mecânico, porque era só jogar nas fórmulas e pronto, né? Aqui tinha que fazer alguma interpretação, percebe? Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi encontrar a distância PG, utilizando primeiro o fato de que no triângulo retângulo as distâncias são as mesmas, ou seja, 10. E como eu estava querendo o cara associado ao baricentro, eu sei que ele divide numa razão 2/1, então seria 10 a multiplicar por 2/3. Seria isso. Maravilha. Agora, a segunda tem a ver com encontrar pedaços de triângulos aí. Nós encontramos o tamanho total do triângulo. Depois eu peguei esse triângulo aqui que já estava a envolver o que eu estava querendo, que é o que está em vermelho. Uhum. E eu peguei também o azul aqui, que eu percebi que se eu pegasse o verde e subtraísse do azul, sobrava exatamente o que eu queria. O azul, ele se relaciona com o verde, porque, né, os seus lados aqui se relacionam com os lados do verde, né? Por exemplo, utilizando de novo a ideia do baricentro aqui, a gente consegue o tamanho do PM, Sim. ou melhor, uma relação de PG e PM. E para o PN é a mesma coisa, metade do PR. Então, sabendo que a área base vezes a altura dividir por 2, eu consigo escrever as expressões das áreas, a razão delas assim. Tipo, eu fiz desse jeito, né? Mas daria para encontrar diretamente também só o tamanho da azul sem essas razões, porque a gente já tem esses tamanhos, né? Uma vez que esses tamanhos é PR, a gente sabe que PR é 10 raiz de 2. Aqui a gente também já tinha informação obtida no problema anterior, né? Nem Uhum. precisava fazer assim. Eu fiz assim porque eu quis. Mas você poderia ter encontrado a área com base vezes altura dividir por 2 com esses caras aqui, tá? De toda forma, encontramos aqui e depois vimos que os triângulos eram a subtração do outro, certo? Sim. Então, se tu não tens dúvida, eu vou para a próxima aqui. Eu queria que tu fizesse, mas eu prefiro fazer as contas que tu me enviasse mesmo. Ok. Mas se sobrar tempo, eu vou pedir para você fazer. Vamos para a próxima aqui. Eu acho Na, que fi assim.
Eu olhei para o exercício e acho que desisti depois. Bem, Deixa-me. a tua foto tá meio ruim, tá? Tem como me enviar uma foto melhor? Esse final aqui eu não tô conseguindo entender. Sim, pera. Provavelmente, se eu meter isto no chão, tirar uma foto, é mais fácil. Ei, não estou a querer ligar o flash. É isto. Ok. É na parede outra vez. Ai, não está a querer ficar. Que telemóvel genial. Sem pressa. Vou roubar o telemóvel de alguém. Gabriel, dá-me o telemóvel. Dá-me o telemóvel rapidamente. Eu preciso tirar uma foto. Preciso tirar uma foto de uma coisa da cá. Preciso tirar uma foto de alguma coisa. Pô, tanto tempo para me deixar o telemóvel. Pessoas. Toma. Manda-me isto. Pelo WhatsApp. Obrigado. Um bocadinho mais rápido. Isso. Morasse. E se o meu telemóvel funcionasse? Não demorasse muito tempo. Porquê? Não manda pelo outro. Hã? Ok. Copiar. E vou mandar. Já dá. Já Acho que é está? 5 Vamos minutos. ver. Ah, acredito que esteja um pouquinho melhor. Ah, ali tem um ponto C. Ok. Deixa eu colar aqui na minha tela. O 4.1 já sei como fazer, só não sei fazer o 4.2. O problema é o 4.2, tá? Defina uma função por ramos. Isso aí é só você ver onde as retas e as funções como um todo começam e terminam, né? A questão é que precisaria encontrar os pontos de interseção aqui entre as funções, né? Uhum. E, e tá meio estranho, na verdade, essas funções. F de x F de x é esse módulo, então eu acredito que F de x seja isso. Tem um F aqui. Daí tem função pra cá, função pra lá. Que é isso aí, cacete? Não é uma função, mano. Não, eu acho que entendi. Isso aqui é isto. E isso aqui é isto. Aquela reta esquisita ali de A pra C não é nada. Pelo menos não é Pois. nada da função. Então, se tu sabes fazer a primeira, tá bom. Eu também sei. Ou eu não sei. Porque. Ah, tá, sim, sim. A primeira ele quer que tu defina só a função f, Sim. não juntar com a g como um todo. Eu tava dando aula que envolvia juntar com a g até agora há pouco, então confundi. Então, Ai, para não. definir a f ali é muito fácil mesmo, né? Eu vou até escrever rapidinho aqui, só a resposta, já que tu disses que sabes. Vai ficar assim, f de x igual 2x mais 16
menor que menos 6, menos 2x menos z, menos 8, na verdade. Porque eu corto aqui embaixo, né? Corto no menos 8, aqui cortaria no 16. Menos 8 para x maior que menos 6. Muito bem. Tranquilo. Agora vamos para B. Na figura ao lado estão representadas a função FG e um triângulo ABC. O triângulo ABC está aqui. O ponto A é o vértice da função f, o ponto B e C pertence às funções do eixo OX. Determine as coordenadas dos pontos ABC. Tá bom. Bem, é só entender algumas coisas. Por exemplo, o ponto A é o ponto do vértice do módulo, certo? Uhum. Esse vértice de módulo, ele vai ocorrer quando, né? Ele vai ocorrer quando a função ali de dentro do módulo é zero. E no caso é isso aqui, né? Quando isso aqui for zero. Porque é no zero que muda o comportamento, certo? Que ela deixa de ser uma função que vai para um lado e começa a ir para o outro. Concordas comigo? Sim. É justamente porque passa do zero, ou seja, sai do positivo e vai para o negativo, ou o contrário, que o módulo, que o gráfico muda o comportamento. Uhum. Então vamos escrever sobre isso. O ponto A é o vértice do módulo. Sendo assim, sabemos que é quando o módulo daquela função f é zero, pois é no zero que muda o comportamento do gráfico. Uhum. Bem, se pensar do ponto de vista físico também, né? Se tens um corpo com velocidade positiva, ele está indo para frente, mas se ele está diminuindo a velocidade, ele para e começa a ir para trás, eventualmente. Isso, ou seja, o momento que ele troca do positivo para o negativo é justamente quando a velocidade é zero. Então é o mesmo processo que está acontecendo aqui, só que único exclusivamente vista matemático, não prático, como da física. Uhum. Portanto, como a nossa função era f de x igual a menos 2x mais 6 mais 4, se eu dizer que o módulo é zero, eu estou a falar do x igual a menos 6, que já era de se imaginar, né? Sim. Tem assim, olha. Justamente ali que muda o comportamento. A questão não é bem essa, a questão é saber qual é o valor quando isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero, a resposta é 4, não é mesmo? Uhum. Então, ponto A, que é a f de x igual a menos 6, vai ser menos 2, menos 6 mais 4, ou seja, 4, ou seja, o A é menos 6 e 4. Alguma dúvida até aqui? Não. Vamos olhar o ponto B. O ponto B tem a ver com outro segmento aqui do módulo, cortar o eixo X. Cortar o eixo X significa y ser zero, ok? Sim. Então, como a nossa função é isso aqui, Seria. vamos observar, né, que a princípio eu não sei se vai ser na de cima ou na de baixo. Eu vou ter que jogar valores e descobrir. Ok. Então, se eu jogar. O que eu sei é que a resposta tem que dar zero, certo? Sim. E se está cruzando aqui, eu sei que o y, ou seja, o valor da função é zero. O x é o que eu Uhum. estou a procurar. Então, eu posso dizer que é 2x mais 16, ou seja, o x passa para lá, menos 8. Sim. Mas pode ser o contrário também, pode ser na outra. Menos 2x menos 8. Passa para lá, o x é menos 4. Uhum. Muito bem. Agora, quando a gente olha para isso, né? Quem são esses dois pontos que a gente obteve? Esse e esse. Como nós queremos o ponto B, nós É o queremos o mais ponto próximo. mais à direita. Ou seja, a gente tem que pegar o menos 4 ou o menos 8, então. Menos 4. Exato. Então, o ponto B é o ponto menos 4 e 0. Agora Ok. vamos ver o ponto C.
O ponto C tem a ver com a parábola cruzando o eixo X é a maior raiz, certo? Uhum. Então, tu tens que fazer o quê? A fórmula resolvente. Bem, não precisa fazer exatamente a fórmula resolvente, né? O que tu precisas é encontrar ali onde o G dá zero. A fórmula resolvente é um jeito, mas tem jeitos mais fáceis nesse caso. É o ponto C, né? Como a Uhum. nossa função é isso aqui, posso passar os 4 para o outro lado, fazer a raiz quadrada, vou ficar com x menos 5 igual a mais ou menos 4, certo? Sim. Passei esse 4 para lá e se multiplicando, fiz a raiz de 16 dá 4, dá mais ou menos 4, ficou assim. Uhum. Então, de novo, eu vou ter duas respostas, x igual a 9 ou x igual a 1. Como eu estou interessado na maior raiz, porque eu estou interessado na mais à direita, é o 9. Certo. Então ficaria 9 e 9. 0, porque de novo está sobre o eixo x. Sobre o eixo x a gente já sabe que o y é 0, percebe? Sim. Então pronto, encontramos as coordenadas. Está aqui, a C está aqui, o B está aqui e o A está aqui. Pronto. Ok. Agora a área do triângulo, que é uma coisa que pede também. Triângulo ABC. Bem, a ideia para encontrar a área do triângulo é saber a base e saber a altura, certo? Sim. A Muito base bem. seria AC, certo? A base seria a C? Não? Ou seria BC? Na verdade, tu pode escolher qualquer coisa que tu queiras como base. A questão é, a tua escolha é razoável? Eu não acho que escolher a C como base é razoável. Eu acho melhor escolher BC como base. Já vai ver por quê. Se BC for base, quem que é a altura? A altura é sempre uma reta que é perpendicular à base, certo? Sim. Mas isso é perpendicular, isso é perpendicular, isso é perpendicular, isso é perpendicular, isso aqui é perpendicular. Mas elas não são a altura, elas não estão associadas com o vértice da base ainda. Uhum. A reta que vai ser a altura aqui é essa. Pois é. É. Tá fora do triângulo, mas é a altura desse triângulo, ok? Sim. Afinal de contas, não é o tamanho mais alto em relação ao chão aqui? É. Então, tu pode pensar dessa forma. E daí fica fácil, né? Porque se tu sabes que a base e a altura pode ser dada dessa forma, a área pode ser escrita como BC, que é a base, vezes a altura, que é A, basicamente A até o eixo X, né? Vou colocar assim Sim. AX, igual, ou melhor, dividido por 2. E todos esses caras são muito fáceis. O BC, nós sabemos as coordenadas C e a B, né? C é 9 e B é menos 4, então soma as 9 com menos dá mais 4, 13, certo? Sim. E a X vai ser basicamente o valor da altura do A. Nós também já encontramos em algum momento 4. Ok. Então 13 vezes 4 dividido por 2. 6. Ok? Sim. Maravilha. E aí? Vamos recapitular o probleminha. Nós tínhamos uma função módulo, uma parábola. Ele estava a querer as coordenadas dos pontos. Era isso que ele pedia na 4.2, né? Sim. Daí a gente foi usando as informações que tínhamos visualmente dos pontos. O A era o vértice do módulo. Era onde o módulo mudava de positivo para negativo. Uhum. E entendendo essa função toda como a função do módulo, né, seria justamente onde esse cara muda o comportamento. Ele muda o comportamento no momento que ele zera. Então nós percebemos que o comportamento mudava no menos 6. Certo? Sendo assim, então menos 6. Então encontramos aqui o coordenada x do A. E obviamente, se tu joga 0 aqui, tu contra o y também, que é 4. Esse cara aqui
é o cruzamento de uma das retas do módulo, né, com o eixo X. Acontece que, como tu mesmo encontrou duas funções, a gente vai ter que avaliar as duas. Avaliando as duas, a gente chegou nessas duas respostas e pegamos essa porque é mais à direita, igual o gráfico nos mostra. E esse cara aqui é uma das raízes, uma das roots dessa equação de segundo grau, dessa parábola. Então eu não precisei fazer a fórmula resolvente, porque ela já estava no vertex form, né? A forma do vértice. E daí eu passei o 4 para o outro lado, esse 4 também, fiz a raizinha dos dois lados, cheguei nisso, nisso. Muito bem. Chegamos nessas respostas aí para A, B e C. Tendo essas respostas aqui, a gente pode partir para a próxima, cara, encontrar a área. Daí que entra o conhecimento fora do mecânico. Eu quero a área do triângulo azul, mas eu não preciso das coordenadas dos vértices. É uma forma de encontrar, né? Eu fiz também para você hoje, né? Áreas sabendo coordenadas. Mas é sabendo definir bem quem é a base e quem é a altura. Mesmo que essa altura esteja fora do triângulo. Não tem problema nenhum. Então, veja que se você quisesse usar isso como base, a altura continuaria sendo uma reta perpendicular. Não, continua sendo. E nós não temos informação nenhuma. Pode ser isso aqui, mas pode também não ser, né? Sei lá, pode ser mais para cá. Tu ia precisar de uma reta perpendicular a C, o que não é muito fácil de achar. Agora, perpendicular a isso aqui, que é horizontal, é muito fácil, né? É uma vertical, certo? Então, tu sempre tem que sempre buscar essa lógica quando tu for procurar a área de triângulo. Sempre ver onde é que tu vai conseguir uma perpendicular para servir de altura, ok? O problema nem sempre tem na base, mas sim na altura em referência à base que tu escolheste. Muito bem. Então é isso. Percebeu bem as coisas? Sim. Ah, que bom. Então tá bom. Então eu vou enviar tudo